tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos para a apostila, tá? Aula 59 e 60, porque pelo vídeo acaba sendo mais rápido, né? Eu acho que a chance de dar para dar tudo é grande. Aí talvez eu deixe os exercícios pra gente fazer na semana que vem, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, a gente tá aqui. Vocês são a sala que eu menos vi, né? Porque a gente não fez ainda nenhuma live. A aula de vocês, que era para ser em vídeo, foi aquela aula péssima de PowerPoint. Então, finalmente, né? Pelo menos vocês estão vendo a minha carinha. Eu gostaria de estar vendo as de vocês. Mas, né, a gente tá isolado um pouquinho. Foram bem na prova semana passada. Como foi de Páscoa, muito chocolate. Tô aceitando doações, viu? Gente, seguinte, hoje a gente vai começar a falar de genética. Quando eu digo que é começar, é porque a gente vai ficar um bom tempo nesse assunto, tá? Então nós temos, agora eu não sei quantas aulas são, mas nós vamos ficar um bom tempo neste assunto. Então é muito interessante que você fixe bem o conteúdo. Então se você tiver qualquer dúvida, se você não entender algum cruzamento que foi feito hoje, por favor me pergunta, tá? Porque vocês vão ver agora que uma coisa vai puxando a outra. Então se você não entender bem esta matéria, a próxima fica mais difícil. Gente, algumas salas me pediram, né, para já no início da aula da licença, para vocês poderem fazer a cópia da lousa. Eu só queria dizer para quem for fazer isso, que aqui, ó, esses espaços deixados não foram à toa, eu preciso de uma linha aqui, uma linha aqui e uma linha aqui, tá? Então quem quiser fazer a cópia da lousa, fica à vontade, é só dar um pause. Eu acho que dá para perceber que aquele quadro ainda vai ser preenchido, né? Gente, e aí eu sei que eu deixei pouco tempo, mas é porque vocês podem pausar o vídeo. Ah, a única coisa boa de aula assim. E aí, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para começar, quem foi Mendel? Então, nós temos, né, que ele é conhecido como o pai da genética. Então, ele é o nome mais importante quando a gente fala de genética. E quem é ele? Mendel foi um monge austríaco. E você fala, nossa, um monge estudando genética, né? Parece que não faz muito sentido. Gente, ele era um monge gregoriano e a ordem dele prezava muito o estudo da ciência. Então, assim, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas eu sei que Mendel era formado em História Natural, em História da Arte, em Botânica. Ele foi para a Faculdade de Veneza e ele fez estudos de taxonomia. Eu sei que, assim, o cara, teologia, o cara tem, assim, várias formações, sabe? Ele era uma pessoa muito estudada. E aí ele tava lá na abadia, e no fundo da abadia ele tinha alguma coisa, ele queria estudar alguma coisa. E aí ele tinha duas opções, existia lá uma plantação de ervilha e um apiário. E Mendel resolveu estudar o apiário. Oh, professora, eu sempre estudei que eram as ervilhas, calma. E aí ele foi estudar o apiário, quando ele estava estudando o apiário, feliz e tal, o abade, que é o monge acima do monge, veio e falou pra ele que ele não podia continuar estudando as abelhas, porque as abelhas fazem sexo, e ele estava observando isso, então não pode. E aí ele foi obrigado a trocar o objeto de estudo dele e ir para as ervilhas. Aí você fala, nossa, Paula, que mancada. Gente, ação divina colaborando com a ciência. Pensa se Mendel tivesse estudado abelha, não tinha dado nada certo. Afinal, você deve ter estudado lá alguma vez na sua vida que as abelhas fazem partenogênese. Que é isso? Os óvulos fecundados originam fêmeas e os óvulos não fecundados originam machos. O que significa que os machos têm só mãe, não têm pai. E ele não ia conseguir, então, descobrir as bases da genética. Por sorte, ele foi para as ervilhas e conseguiu postular aí várias coisas a respeito da genética. Você já consegue reparar nisso, porque a aula de hoje se chama a primeira lei de Mendel. Se é a primeira, porque tem a segunda, né? Então ele vai fazer aí pra gente duas leis, duas coisas diferentes. Gente, e Mendel foi muito feliz em estudar as ervilhas. Por que ele foi muito feliz em estudar as ervilhas? Porque ervilhas são um ótimo modelo experimental. Para começar, são flores cleistogâmicas. Aí eu já levanto a mão, né? Paulo, o que é cleistogâmica? São flores que possuem as pétalas fundidas. Elas são hermafroditas e as pétalas delas se fecham. Como as pétalas delas se fecham, o androceu e o gineceu estão presos aqui dentro. E então é uma planta que sempre faz autofecundação. E por que isso é importante? Porque Mendel vai cruzar uma com a outra. Só que como que ele vai fazer o cruzamento de uma com a outra? Ele vai lá com a tesourinha, abre a pétala,
pega com o pincel o pólen dessa, põe no estigma dessa outra, corta as anteras daqui. Então você percebe que ele escolhe quem cruza com quem? Se fossem plantas com o gineceu exposto, as abelhas, né, ou qualquer outro inseto poderiam fazer essa polinização e ele ia perder o controle de que planta cruzou com que planta. A partir do momento que eu tô falando de uma flor cristogâmica, ele escolhe quem vai cruzar com quem. Então ele foi muito feliz nisso. Outra coisa, as ervilhas têm 7 características muito bem identificáveis presentes em 7 cromossomos diferentes. E a lei dele, né, precisa disso. Então, ele foi muito feliz. Quais são as 7 características que Mendel estudou nas ervilhas? A cor da semente, se a semente é verde ou se a semente é amarela. A textura da semente, que pode ser lisa ou rugosa. A cor da vagem, que pode ser amarela ou verde. A textura da vagem, que pode ser lisa ou rugosa. A cor da flor, que pode ser branca ou púrpura. Paula, o que é púrpura? Tô de púrpura hoje, ó. Ele é meio roxo. É um roxo mais puxado pro vermelho, tá? Aí ele viu se a planta era alta ou baixa e se as flores davam em ramos axiais ou terminais, ou seja, no começo do ramo ou no final do ramo. Então ele tem 7 características para estudar. E na primeira lei ele vai estudar uma a uma, certo? Gente, vários cientistas falam que o mérito de Mendel tá que ele tinha paciência para contar. Porque a gente vai ver que as ervilhas dão, por exemplo, 6.022 sementes amarelas e 2.024 sementes verdes. Você fala, nossa, Paula, ele contou uma por uma? Em vários cruzamentos, tá? Então, o que ele conseguiu postular as bases da genética justamente por essa paciência para contar. E aí, eu vou usar aqui, claro que não os 7 cruzamentos, vou usar um cruzamento de exemplo, funciona para 7 características. Eu, Paulo, escolhi aqui a característica cor da semente, certo? Então, Mendel vai lá e pega sempre a geração que ele chama de geração P, que é a geração parental, ele vai cruzar 2 indivíduos diferentes, porém puros. O que ele quer dizer quando ele fala que um indivíduo é puro? Mendel chama de puro aquela planta amarela que por autofecundação só gera descendentes amarelos. Verde que por autofecundação só gera descendentes verdes. Isso para ele é uma planta pura. Hoje a gente vai ver como que a gente chama isso, tá? Mas então Mendel pega 2 plantas puras diferentes uma da outra e fecunda elas. Quando ele fecunda amarela pura com verde pura, ele vê que a F1, ou seja, a primeira geração de filhos, todos os indivíduos são amarelos. E aí ele vê que quando ele autofecunda esses amarelos aqui, que não são puras, nascem tanto sementes amarelas como sementes verdes. E aí o que Mendel vai falar pra gente? Ele vai falar assim: todas as características são determinadas por um par de fatores, que hoje a gente chama de um par de alelos, tá? Então, o que seria esse um par de fatores? Ele fala, para todas as características do meu corpo, eu tenho dois fatores, ele chama aí, né? Eu tenho 2 informações. Só que essas informações, uma domina sobre a outra. O que é dominar sobre a outra? Se eu tiver a informação amarelo, amarelo, eu sou amarelo. Se eu tiver a informação verde, verde, eu sou verde. Se eu tiver a informação amarelo, verde, eu sou amarelo. Por que amarelo? Porque amarelo domina. E aí ele fala que ele descobre a característica dominante porque é sempre ela que aparece na F1. Então, quando eu cruzei 2 características, eu descubro aqui a dominante, porque é ela que aparece na F1. Só que ele fala, olha como ela é dominante, ela está escondendo o outro, como o verde continua ali. A hora que eu autofecundo ela, o verde reaparece, certo? Gente, mais do que isso, ele vê que nessa F2 sempre aparece na mesma proporção. Então eu tinha falado aí para vocês de 6.022 para 2.000 e pouquinhas sementes. Quanto que é? Tá? Ele vê que sempre ele tem 75% dominantes e 25% recessivas. O famoso 3 para 1,
certo? Então, a cada 3 ervilhas amarelas, 1 ervilha verde. 6.000 amarelas, 1.000 verdes. Ah, Paula, mas a hora que você falou os números aí não dava exato. Não, gente, você sempre vai dar uma costumbradinha assim, né? Se você for fazer a conta com cada relação dele, vai dar tipo, 3,01 para 1, 2,98 para 1, tá? Então a gente arredonda para o 3 para 1. E aí a gente tem, e por que eu falo, né, que o grande mérito de Mendel foi justamente porque ele contava, porque ervilhas têm uma quantidade de filhotes muito grande, então ele consegue se aproximar disso daqui. Na espécie humana a gente não consegue observar isso bem. Gente, vamos pensar aqui, qual é a chance de quando eu jogo, vai ser isso com o Luiz, uma moeda para cima da cara? 50%. Qual a chance de eu jogar a moeda para cima e da coroa? 50%. Então quer dizer que quando eu jogo uma moeda 2 vezes para cima, dá uma cara e uma coroa? Não, né? Pode dar 2 caras, pode dar 2 coroas, pode dar uma cara e uma coroa. Mas a gente tem que isso é probabilidade. Por que eu não consigo afirmar? Porque eu joguei 2 vezes a moeda para cima. É muito pouco. Agora, se eu jogar essa moeda, ela não é uma moeda viciada, eu jogar essa moeda 50.000 vezes, eu me aproximo mais dos 50%, né? A chance de eu ter 50% de cara e 50% de coroa é maior, porque quanto maior o N, menor o desvio, certo? Os professores de matemática explicaram isso muito melhor. Então, o que acontece com a espécie humana? Sei lá, sua mãe teve 2, 3 filhos. Aí você fala, poxa, não dá pra ser metade menino, metade menina? Era, mas o N tá muito pequeno, então o desvio tá muito grande. Mas em compensação, se a gente pegar o número de crianças que nascem no mundo por dia, nós temos 50% de meninos e 50% de meninas. Porque daí sim eu consegui um N grande. Tá? Agora, você querer observar dentro de casa fica difícil, porque o N é muito pequenininho. Mendel foi feliz nas ervilhas, porque as ervilhas têm 10.000 sementes, 12.000 sementes, tá? Então, era uma quantidade grande, ele consegue se aproximar mais das probabilidades esperadas. Gente, precisamos conversar aqui de alguns termos que eu fui falando. Então, o que é um gene? Primeiro, o que Mendel vai falar então pra gente aqui, ó? O que é a primeira lei de Mendel? Ela vai falar pra gente que todo organismo possui 2 fatores, que você vai chamar de 2 alelos. Paula, se é 2 alelos, por que você fica falando fatores? Porque tem um monte de exercício de vestibular que traz te perguntando como Mendel diria. Aí se você vai falar como Mendel diria, você tem que usar fator. Se você for falar como é hoje em dia, você tem que usar alelo. Tá? Então tem essa diferença em exercícios. Então ele vai falar pra gente que toda característica é composta por 2 fatores e que todo mundo carrega os 2 em suas células. Recebi um do meu pai, um da minha mãe, por isso que eu tenho um par. Quando eu vou fazer gameta, ou seja, quando eu vou produzir óvulo ou quando os homens vão produzir espermatozoides, esses pares são separados. Então o meu óvulo carrega só um dos 2, que pode ser o da minha mãe ou pode ser o do meu pai. Certo? Gente, o que são genes? Genes são pedaços do DNA, então um pedacinho do cromossomo. A gente tem, cada cromossomo tem aproximadamente 1.000 genes. Então é lá 1/1000 que fala do seu cromossomo, que é o responsável pela produção de uma proteína. Então aqui no caso, a ervilha tem lá um gene que produz ou pigmento verde ou pigmento amarelo, certo? É a função desse gene, produzir pigmento de cor. O que são os alelos? As variáveis do gene. Então esse gene, a responsabilidade dele é produzir pigmento de cor. Só que ele pode ter o alelo para cor, para pigmento amarelo, ou ele pode ter o alelo para pigmento verde. Entendeu? Que são 2 variáveis para a mesma coisa. Esse alelo, ai, a voz falhando até dando aula por vídeo. Preciso aprender que não precisa gritar pro vídeo, né? Não tô no tablado. Gente, e o Gustavo e o Thiago não estão tagarelando. A Flávia tá quietinha. Falando nisso, como tá esse povo, viu? Preciso dizer, seu Gustavo, que pra quem vivia falando comigo, desde que começaram as aulas online, eu não recebi uma mensagem, um oi, uma dúvida, um nada. Tô de olho, viu? Gente, o que é um alelo dominante? É aquele que se expressa independente do outro. Então vamos lembrar aqui da ervilhinha, tem os 2 fatores. Se ela for amarelo, amarelo, óbvio que ela é amarela. Se for verde, verde, óbvio que ela é verde. Mas se ela for amarelo, verde, o amarelo fala mais alto.
Então o amarelo é dominante, porque para ele não importa o outro, se ele tá lá, ele vai se expressar. Isso é ser dominante. Como que eu descubro o dominante? Dominante é sempre quem está presente na F1. Então, para descobrir quem é o dominante, eu preciso olhar para a F1, certo? Gente, além disso, nós sempre vamos representar o alelo dominante por letra maiúscula. Você pode escolher qual letra do alfabeto você quiser. É comum a gente usar o A, por ser a primeira letra do alfabeto. Também é muito comum usar a primeira letra do recessivo, poderia ser o V aqui. Só que em vez de ficar falando A maiúsculo, A minúsculo, V minúsculo, V minúsculo, a gente pro maiúsculo usa ele como sendo grandão e pro minúsculo ele é o pequenininho. Então a gente vai falar Azão, Azinho, Vzão, Vzinho. Você escolhe uma letra, tá? A letra que você usar tem que ser a mesma em tudo, mas independe de qual letra do alfabeto você vai usar. Tá? Existem aquelas letras que são melhores, aquelas letras que não são tão boas assim, tipo o C. O C você tem que aprender a diferenciar o Czão do Czinho, porque tem gente que faz os dois praticamente iguais, e aí lá no meio do cruzamento já tem um C intermediário que você não sabe se ele é maiúsculo ou minúsculo, tá? O A é uma letra ótima, porque o A maiúsculo é bem diferente do A minúsculo, tá? Mas você pode usar qualquer letra, tá? A letra não tem definição certa. Gente, o que é o recessivo? O recessivo só se expressa na ausência do dominante. Então, verde só vai se expressar se for verde-verde, tá? Ele nunca se expressa se tiver outro aqui com ele. Então, ele só se expressa quando ele tá sozinho. Isso é ser recessivo. E o recessivo a gente sempre vai representar pela letrinha minúscula. Azinho, Vzinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, Pzinho. Gente... E aí, às vezes o exercício vai te pedir o genótipo do organismo. Quando ele te pede o genótipo, ele quer que você fale a constituição genética. Então, olhando para a semente, você sabe dizer o que ela é? Não necessariamente, né? Porque você sabe que ela tem duas características. Se ela for amarela, você vai falar, ela pode ser, lembra que a amarela é dominante? Ela pode ser azão, azão, ou ela pode ser azão, azinho. Se ela for verde, você sabe que ela é azinho, azinho, porque o verde é recessivo. Mas percebe que quando eu pergunto para você o genótipo, eu quero a constituição de genes, que pode ser azão, 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 azinho ou azinho, azinho, certo? Às vezes o exercício não vai te pedir o genótipo, ele vai te pedir o fenótipo. O que é o fenótipo? É a característica que eu estou observando. Então o fenótipo, a semente é amarela, a semente é verde. Gente, o fenótipo depende do genótipo? Sim. Só dele? Não, depende da característica. Tá, então se a gente pegar, por exemplo, eu ser albino ou eu não ser albino, isso é genético, tá? Então, se eu tiver lá azinho, azinho, eu seria albina. Eu tenho azão, aí não sei se azão, azão ou azão, azinho, tá? Então eu não sou, meu corpo sabe produzir melanina. Mas em compensação, quando o corpo sabe produzir melanina, tem quantidades de melanina diferentes que ele pode ter. Então eu tenho genótipo para essa falta de cor aqui, ó. E o meu genótipo é esse, é essa cor. Só que vamos supor que hoje eu resolvo que eu cansei dessa história de dar aula online, não tô gostando dessa vida, vou largar tudo e tô indo pro Nordeste vender coco na praia. E aí eu tô lá, feliz e contente, vendendo coco na praia, e fico durante 5 anos lá, que é pra vocês não falarem que eu tô só queimada, que eu tô só vermelha. E aí fiquei 5 anos lá, feliz, contente, vendendo coco na praia. Daqui 5 anos o Gustavo resolve casar e me convida pro casamento. E aí ele convida a sala inteira pro casamento. E aí eu vim, né, de volta pra Tatuí, pra ir no casamento do ex-aluno. E aí agora que eu chego lá, vocês olham pra mim, gente, eu tô morenaça, certo? Não, Paula, você tá vermelha. Não, gente, eu passei 5 anos, deu pra pegar uma corzinha. Não tô da cor do pecado, mas tô mais moreninha do que isso aqui, vai, consigo um pouquinho mais. Gente, meu genótipo mudou? Não, eu continuo tendo genótipo pra essa cor aqui, mas eu fico mais morena. Por que eu fico mais morena? Porque eu tomei sol, certo? A gente consegue ver até, se eu pegar aqui, ó, a diferença da parte do braço que toma mais sol pra parte do braço que toma menos sol, certo? Então a gente tem que o meu fenótipo mudou. Então eu posso falar que o fenótipo, ele é uma interação entre o genótipo e o meio ambiente, certo? Ah, e ser diabético. Gente, diabetes tipo 1, você já nasce com ela ou sem ela, é determinado geneticamente. Aí o ambiente não vai influenciar, tá? Mas existem alguns fenótipos que são influenciados pelo ambiente, ok?
Gente, além disso, nós temos que saber que o genótipo do indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto. O que significa homo? É só você lembrar da palavra que está mais acostumado com homo, homossexual. O que significa? Gosta do sexo igual ao dele. Então, nós temos que o radical homo significa igual. O que é o homozigoto? Ele tem os dois alelos iguais. Então, ou os dois alelos são dominantes, ou os dois alelos são recessivos. Traduzindo, ou o indivíduo é azão-azão, ou o indivíduo é azinho-azinho. Gente, é o que Mendel chamava de puro. Então, ser puro é ser homozigoto, certo? E nós temos o heterozigoto. O que é hétero? Se a gente for pensar em heterossexual, gosta de um sexo diferente do dele. Radical hétero significa diferente. Então, o heterozigoto, ele possui dois genes diferentes. Se os dois genes são diferentes, obrigatoriamente ele é azão-azinho. Paula, se eu recebi um azão do meu pai e um azinho da minha mãe, eu sou azão-azinho. Se eu recebi um azinho do meu pai e um azão da minha mãe, eu sou azinho-azão? Não, você é azão-azinho. A gente sempre põe a letra maiúscula na frente, tá? Então você nunca vai colocar azinho-azão. Sempre azão-azinho, ok? Até aqui algum problema? A gente tem o nosso grupo no Whats, né? Já vai tirando dúvida comigo, porque pelo andar da carruagem eu acho que não vai dar pra fazer live de exercício hoje, mas dá pra gente tirar dúvida ali pelo WhatsApp, se surgiu alguma na aula, e aí semana que vem a gente começa com live, tá? Porque hoje eu vou terminar a teoria, aí a gente já começa fazendo os exercícios juntos por live, porque isso aqui são 2 aulas, né? Então eu posso roubar da semana que vem sem problema nenhum. E aí eu vejo a carinha de vocês, que eu tô com saudades. Gente, até me perdi agora o que eu ia fazer. Então vamos entender os cruzamentos de Mendel de acordo com as ideias que a gente conhece hoje em dia. Então, de acordo com o que a gente sabe hoje em dia, eu posso falar que essa ervilha aqui, que é uma ervilha amarela pura, na verdade ela é uma ervilha azão-azão. Essa ervilha que é uma ervilha verde pura, ela é azinho-azinho. E quando eu cruzo azão-azão com azinho-azinho, eu vou chegar aqui no filhotinho, ele não tem que receber um do pai, o pai só sabe dar azão. Ele não tem que receber um da mãe, a mãe só sabe dar azinho. Eu tenho uma sementinha, azão-azinho. Aí o que ele faz? Ele autofecunda F1, ou seja, ele cruza azão-azinho com azão-azinho. E aí o que dá de filhotinho? Vamos fazer todas as combinações possíveis? Eu posso pegar o primeiro desse com o primeiro desse. Azão-azão. Azão-azão é dominante, é amarelo. Primeiro desse com o segundo desse. Azão-azinho. Também é dominante, também é amarelo. Segundo desse com o primeiro desse. Azinho-azão. Arruma. Azão-azinho. De novo amarelo. Segundo com o segundo. Azinho-azinho. Achei aqui a verdinha. Daqui que sai o 3-1. Certo? Então, quando eu cruzo, eu acho isso. Ai, Paula, achei muito difícil cruzar disso, não entendi quem que era com quem ali, ó, fiquei perdido no meio. Gente, então, nós temos que Mendel, coitado, publicou todo o estudo dele numa revista científica na época e ninguém deu bola. Todo mundo achou que o que ele tinha descoberto era, ó, faz diferença nenhuma, tá? E Mendel morreu sem ser famoso. Ele subiu de cargo dentro do... Travou só pra mim ou será que travou pra vocês? Ele subiu de cargo, pra mim aqui pelo menos a imagem ficou travada, tá, gente? Não sei no vídeo original como que isso vai ficar. Ele subiu de cargo dentro do mosteiro, tá? Ele virou abade. E aí ele passou a ter mais responsabilidades dentro do mosteiro e parou de estudar as ervilhas, tá? Aí, 40 anos depois da morte dele, tinham algumas pessoas tentando estudar como que acontecia a transmissão de genes, e aí um dos estudiosos achou o artigo científico de Mendel e percebeu, falou assim, ó, o que a gente tá tentando descobrir, esse cara aqui já, há 40 anos atrás, esse cara já tinha postulado tudo. E aí que o trabalho dele passou a ser amplamente divulgado e visto que estava certo e que o cara era um gênio, tá? Mas ele não foi reconhecido em vida. Até não sei o que eu ia falar agora, fiquei até emocionada. Então a gente tem, tá, que enquanto ele estava vivo, ninguém descobriu que isso aqui era realmente importante, tá? Hoje ele tem todo esse prestígio, mas na época ele
Não teve, não. Então, ó, ainda dá tempo de você fazer coisas super notáveis e ficar super famoso. E eu lembrei que eu ia falar. Eu falei que o cara é um gênio, gente, porque Mendel descobre tudo isso antes da gente saber o que era núcleo, tá? Então, assim, a gente ainda não sabia o que era cromossomo. Por isso que ele usa a nomenclatura errada. Porque não existia núcleo, não existia, quer dizer, existia, né? Mas a gente ainda não tinha descoberto a existência de núcleo, de cromossomo, de cromatina, de gene, de transcrição, tradução, de nada disso. Tá? Ele postulou tudo isso sabendo zero de biologia celular. É ser muito gênio mesmo, né? Gente, mas aí Puné vai fazer um quadrinho pra facilitar, porque ele fala, meu, vai estar muito difícil cruzar as coisas desse jeito. E aí ele vai ensinar pra gente a fazer um quadro. Ah, Paula, eu achei fácil cruzar desse jeito, eu não quero aprender o quadro. Vai aprender. Porque aqui é assim, ó, a democracia que eu mando. Gente, o que acontece, tá? Vocês vão ver que pra segunda lei de Mendel, o quadro é importante. Então, mesmo que você ache fácil cruzar direto, aprenda a fazer o quadro, porque na segunda lei eu vou precisar que você saiba o quadro, tá? Paulo, eu não gostei do direto. Ótimo, pode ficar só com o quadro, tá?